Olá, hoje a gente vai mergulhar um pouco mais fundo aqui no legado do Joseph Murphy, né? Com o clássico O Poder do Subconsciente. A ideia, partindo do que a gente já estudou, é ir além do básico, sabe? Tentar entender as nuances, como que os nossos pensamentos podem mesmo redesenhar nossa vida. Vamos focar nas mecânicas, talvez nos desafios que não são tão óbvios assim dessa força interna. Afinal, é um livro lá de 1963, mas olha, ainda provoca muita conversa, né? Um executor fiel, né, das ideias que a mente consciente passa para ela. A analogia do jardim é super conhecida, pensamentos são sementes. Mas o ponto-chave mesmo, e talvez aí que a coisa pega, é a total imparcialidade, sabe? E a literalidade do subconsciente. Ele não fica filtrando, não julga se a semente é, sei lá, boa ou ruim, útil ou não. Ele só pega e trabalha para aquilo acontecer. Aí que tá o poder. E, claro, o perigo também, né? Pois é, e o Murphy não deixa a gente só com a teoria, né? Ele destaca ferramentas importantes, tipo a fé, que ele define como essa convicção firme no resultado, e a visualização criativa. Mas assim, por que essas ferramentas especificamente? O que elas têm de tão especial para, digamos, conversar com essa parte mais profunda da mente? Olha, o fascinante aqui é a lógica interna que o Murphy propõe, né? As afirmações positivas, por exemplo, elas funcionariam porque, segundo ele, o subconsciente aceita aquilo que a gente repete com frequência e com convicção. Aí acaba sobrepondo as programações antigas, aquelas crenças limitantes. Já a visualização criativa é como se fosse uma planta baixa bem detalhada para o subconsciente. Quanto mais viva, com mais sentidos envolvidos, mais clara fica a instrução, entendeu? E a oração científica, bom, esse termo científico é bem importante aqui. Murphy não via isso como um pedido cheio de esperança apenas. Era mais como aplicar uma lei mental mesmo. Algo preciso, previsível. Tipo, alinhar o pensamento consciente com o princípio criativo do universo, digamos assim. Entendi. Peraí, então a ciência aqui está mais na crença de que existe uma lei mental que responde de forma consistente, tipo uma lei da física, e não tem a ver diretamente com religião tradicional? Precisamente isso. É essa a linha dele. E ele ainda adiciona que fazer isso no estado de relaxamento, tipo quase dormindo, facilita muito o acesso, porque o filtro da mente consciente, né, a nossa crítica, está mais baixo nesse momento. Faz sentido. E outro ponto fundamental, evitar pensamentos negativos. Mas não é só ignorar, não. É tipo substituir ativamente. E aqui, olha, tá um verdadeiro desafio que muita gente encontra. É preciso uma constância quase absoluta, sabe? E superar aquele ceticismo interno que todo mundo tem. Não é fazer uma vez e pronto. É uma disciplina mental contínua mesmo. E como que essa disciplina toda se traduz na prática do dia a dia? A gente vê ele falando de aplicações na saúde, na prosperidade, nos relacionamentos. Por exemplo, na saúde, então, não seria negar a realidade médica, certo? Mas sim imprimir um padrão de bem-estar no subconsciente, que ele acreditava ser o construtor mestre do corpo. Seria isso? Exato, a ideia é essa. Para a prosperidade é cultivar aquela sensação interna de abundância, que segundo a teoria dele, vai acabar atraindo as circunstâncias que combinam com isso. Nos relacionamentos a mesma coisa, projetar harmonia internamente tende a se refletir do lado de fora. Para a autoconfiança é ficar reafirmando a própria capacidade até que o subconsciente aceite aquilo como um fato. A lógica é sempre essa, o padrão interno vem antes da manifestação externa. Mas na hora de aplicar isso, a gente muitas vezes esbarra nos nossos próprios medos, né? Nas crenças que limitam a gente. Como que o Murphy sugere lidar com essa, digamos, bagagem interna? Bom, identificar e desafiar essas crenças é o primeiro passo, claro. Mas tem um ponto que Murphy bate muito na tecla: o perdão. Perdoar a si mesmo e aos outros. E ele não coloca isso só como um alívio psicológico, sabe? Ele posiciona o perdão como algo essencial para desbloquear o subconsciente. O ressentimento, a culpa, a mágoa, tudo isso agiria como toxinas mesmo, impedindo que as sementes positivas que a gente planta consigam germinar. Então, perdoar, nesse contexto, é tipo limpar o terreno para a nova programação poder pegar. Ah, entendi. Liberar o negativo para dar espaço para o positivo. Faz todo sentido. E isso acaba se conectando naturalmente com outras áreas, né? Desenvolvimento pessoal, profissional.
A própria prática da gratidão, que reforça essa mentalidade positiva, e até uma espiritualidade mais focada nessa conexão com a inteligência interior, digamos. Em essência, é isso. A mensagem duradoura do Murphy é sobre o poder que os nossos pensamentos têm e a nossa capacidade de direcionar esse poder. O subconsciente é essa força gigantesca, mas somos nós, com a mente consciente, que damos a direção. A chave para a mudança, seja na saúde, no sucesso, no bem-estar, está nessa reprogramação feita de forma deliberada e principalmente persistente. Então, pensando bem, o que tudo isso significa no fim das contas? Que talvez a gente possua uma capacidade de agir sobre a nossa realidade muito maior do que a gente geralmente percebe, começando por dentro. E é curioso, né, como essa ideia central, ainda que com abordagens diferentes, ecoa em outros pensadores como, sei lá, Napoleon Hill ou Dale Carnegie. Talvez o próximo passo interessante para quem está ouvindo não seja só ler mais um livro, mas parar para refletir. Se esse poder mental é tão significativo assim, quais são as responsabilidades que ele traz junto? E quais seriam os limites reais disso tudo? Fica aí a reflexão, né?